Então, tem um texto que está em Romanos 7, Cartas aos Romanos, capítulo 7, verso 15 e o verso 19. É assim. Diz assim: Pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Então, essa era a minha dor, entende? Porque eu estava me tornando uma pessoa assim, má, ou egoísta, entende? Coisas que eu fazia, passava um tempo, minha consciência acusava e eu sabia que estava errado, então isso me trazia mais culpa, mais dor, entende? Isso me chateava muito, né? Eu perguntava, por que não consigo? Por que o bem que eu almejo eu não consigo fazer? Né? Então, como o mal se instaura nas pessoas, como o mal ganha espaço e vai dominando, distorcendo quem nós somos, né? Então, sobre isso eu queria falar. Então, como você pode identificar se você tem esse problema ou essa inquietação também? Né? Então, todos nós temos verdades guardadas em nosso coração. Nós outros chamamos consciência, pode, né, nossa voz interna, pode ter diferentes nomes, mas todos nós sabemos que quando a gente está fazendo alguma coisa errada, isso é errado. Né? Nossa consciência acusa. Então, tem dois tipos de pessoas: é as que querem aprender a responder essa consciência, essa voz, e as que não querem, que isso não faz nenhuma diferença para elas. O mal que elas estão carregando, ou o mal que elas estão praticando, é, bom, não gera nenhuma dor de consciência, vamos colocar assim. Então, essas pessoas são mais complicadas para aprenderem a vencer o mal. Agora, as que querem responder essa consciência, então, a salvação para suas almas. E tá, então todos nós temos essa voz íntima que julga tudo que a gente faz, né? Ela coloquei aqui assim, uma intuição judiciária, não sei se existe, dá para entender, mas tudo que a gente faz, a gente intui de forma direta dentro da nossa consciência que está bem e que está mal, né? A gente julga sempre o que a gente faz. E a ideia dessa consciência é que ela passe a pautar as nossas atitudes, né? Pautar tudo que a gente faz, que ela defina como nós vamos nos mover, como que nós vamos atuar. Se a gente segue a nossa consciência, é, então nós nos tornamos pessoas melhores. O problema é que às vezes a gente não consegue seguir, entende? A gente sabe, mas não consegue pôr em prática. E isso é o que causa dor. Então, ninguém pode fugir dessa consciência. Ninguém foge. O que a gente pode fazer é aprender a silenciá-la, né? Chama cauterizar a mente. Né? A gente já não escuta a voz da nossa mente. E então isso vai deixando a gente cada vez mais egoístas, cada vez mais entregue à maldade ou à autossatisfação. Porque a negação da consciência vai trazer uma dor é, maior, né? E essa dor maior vai fazer que a gente busque escapes, é, mais escapes ou escapes mais profundos para calar essa voz, para calar essa dor. Então a gente vai se entregando a autossatisfações, a desejos cada vez mais incontroláveis, vamos colocar assim, para calar essa voz. Ou a gente se entrega a vício, né, a droga, algum tipo de vício ou de comportamento que vai calar essa voz da consciência e ela vai ficar quieta durante um certo período, né? Ou práticas como, não sei, algumas práticas de algumas religiões orientais que ensinam a gente não ouvir a voz da nossa consciência e automanipular por indução psicológica
pensamentos, né? Então, não, você não é mal, não, você não é egoísta, não, não se acuse, não, não se cobre demais. Começa essas coisas assim, mas isso não resolve o problema, isso só, né, alarga o problema. E essas pessoas as pessoas que negam a consciência, que negam a realidade, vão ser pessoas cada vez mais frágeis no futuro. Então elas vão perder o controle muito mais facilmente, porque elas não sabem trabalhar a realidade. Entende? Então, o confronto com a realidade, bom, isso aconteceu, isso é verdade, isso eu sou, isso é extremamente importante para a mudança. Né? Isso a gente sabe, por exemplo, o AA, Alcoólicos Anônimos, o primeiro passo é você reconhecer que é alcoólico. Né? Se você não dá o primeiro passo, que é alcoólatra, alcoólico é em espanhol. Se você não dá o primeiro passo, então a sua cura é impossível. Né? Então, o primeiro passo é reconhecer essa nossa realidade, reconhecer o que o mal está na gente, reconhecer tudo isso. Aí, mesmo que a gente não sabe como vencê-lo, mas a gente precisa reconhecer, entende? A gente precisa assumir a verdade sobre nós. E às vezes é muito dolorido fazer isso, né? Mas é necessário, é muito necessário. Então a ideia não é fugir, a ideia não é camuflar, não é disfarçar, a ideia é enfrentar e vencer essas coisas. Espera aí que tem gente aqui. Nossa, já foi. Às vezes as meninas estão aqui, então às vezes vai fazer barulho. Tá, então, isso. Então, como o mal entra na gente? Então, essa é eu chamo isso de teoria das forças. Tá, juntei tudo que eu já ouvi sobre isso, algumas coisas que eu aprendi, vendo minha própria experiência, desenvolvi a teoria ramoniana, que é a teoria das forças. Então, o mal passa a exercer uma força sobre nossa personalidade, um poder, vamos colocar assim. É quase incontrolável mesmo. Chega algumas coisas que são incontroláveis, né? E como ele ganha esse espaço que é importante para a gente poder vencer isso depois. Então, o mal passa a exercer uma força, um poder em nossa personalidade, mas existe a forma de vencer isso, tá bom? Então, qual é o texto básico que Deus me falou, me ensinou para a gente conseguir vencer, ou qual é o princípio que o mal usa para entrar, tá bom? Tá assim, ó. Esse texto tá na primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 4, verso 18. Então, é assim, Deus faz assim, fala assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O 19 fala assim: nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Tá? Então, é, esse texto é um texto que eu estudo faz bastante tempo, acho que deve ter uns 7, 8 anos, que eu. É, como é? Esqueci. Sempre ele volta e sempre eu vou estudando, pesquisando sobre ele, tá? Então, ano passado, eu criei a teoria das forças baseado nesse texto. Então ele faz um paralelo, vou tentar escrever aqui, a letra está ao contrário, porque eu estou usando a câmera de selfie, mas eu acho que dá para entender. Ele fala assim, ó, ele faz uma comparação entre amor versus medo. Tchá, dá para entender, né? Faz um esforço aí. Então ele faz uma comparação de amor versus medo. Qual é a palavra medo? A palavra medo, no grego usado aí, é a palavra phobos, né? Que é a origem da palavra fobia, né? É a raiz da palavra fobia. É assim que se diz, não lembro mais. Tá bom. Então é um medo extremo, né? Não é qualquer coisa. Então, quem tem amor, quem está sendo aperfeiçoado no amor,
não tem medo. Olha que legal, é possível viver sem medo, né? Isso é interessante, isso é uma coisa impensável às vezes, mas sim é possível. Então, o verdadeiro amor consegue lançar fora o medo, o temor, a fobia e todas essas coisas. Minha pergunta era, como? Como isso é possível? Como o amor consegue lançar fora o medo? Então, orando sobre isso, um dia eu estava pensando e Deus, eu acho, fez uma pergunta. O que é um medo? Então, o medo é um sentimento de autoproteção. Um mecanismo de autoproteção. Aprende a ler ao contrário. Então, o medo é um mecanismo de autoproteção. Então, toda vez que eu sinto medo é porque eu estou frente a uma ameaça, né? Então, o medo vem, começa a gelar a barriga. Para quê? Para a gente ficar em alerta, né? Então, o medo é um sistema de autoproteção. O medo ativa o nosso instinto de sobrevivência, né? De autoproteção. Isso é importante, instinto de sobrevivência. Então, como o amor, o verdadeiro amor, lança fora o medo? É porque quando a gente está dentro de um relacionamento baseado em amor verdadeiro, não há necessidade de autoproteção. Entende? Vou explicar outra vez. Então, quando nós estamos envolvidos em relacionamento onde a base do relacionamento é esse amor, o amor ágape, o amor de Deus, né, o perfeito amor, não há necessidade de autoproteção, porque esse amor vai dar tudo que a gente precisa, então eu não vou precisar me autoproteger nesse relacionamento, entendeu? Então, por isso o amor consegue lançar fora todo o medo. Então, o amor, o verdadeiro amor, o amor de Deus sobre nós, ele quebra a necessidade da autoproteção. Ele quebra a necessidade do instinto de sobrevivência. Então, eu não preciso mais viver em alerta, eu vou viver em paz. Viu? Viu? Como é possível? Então, agora, a pergunta é: quando falta o amor, o que acontece? Né? Então, quando a gente não tem o amor, esses mecanismos vão sendo ativados em nós. Tá? Então, é assim, ó, o processo. Então, qual era a ideia primeira? Eu não vou escrever muito aqui porque até ao contrário é ruim. Mas assim, Deus, fazer uma coroinha assim. Deus ia amar o homem. Você é um homem. E o homem ia amar seus filhos. Dá pra ver? Dá. Então, Deus ia ensinar o homem a amar. E os homens, os pais, amariam seus filhos. Certo? Então, o Deus ensinava o homem ensinava o seu filho, e depois esse filho se conectava com Deus, que ia ensinar o seu filho, né? E assim por diante. Então, todos iam viver basado em amor, sem a necessidade da autoproteção ou instinto de sobrevivência. Mas o que aconteceu? O pecado rompe isso daqui, e a conexão do homem com Deus se corta. Então, esse sistema ideal cai. Tá? O que acontece quando falta o amor? Então, é assim. Então, uma pessoa quando falta o amor, voltando um pouquinho. Então, como desenvolvemos a personalidade? A personalidade de uma pessoa, ela é desenvolvida através de relacionamento, né, de interação. Assim a gente desenvolve a nossa personalidade. Quem somos sempre vai ser através da interação.
Então, qual o processo que a gente observou? Quando falta o amor, então a autoproteção, o instinto de sobrevivência é ativado. Quando a falta é constante, esse mecanismo deixa de ser ativado e passa a ser incorporado à identidade ou personalidade da pessoa. Entender? Então, assim, se usa uma vez, outra vez, outra vez, então o que vai acontecer? Deixa de ser ativado e passa a ser incorporado. Então a pessoa vai viver com esse sistema em alerta sempre, a partir desse momento, dependendo do trauma e da ausência ou da agressão que ela sofre. Entende? Então ela não vai se livrar disso sozinha, mas isso vai sair só com um tratamento de amor, tá? Vou dar um exemplo. Por exemplo, minha filha, uma das minhas filhas, não vou falar qual, começou a mentir. Né? A gente viu ela mentindo algumas vezes. Então isso me assustou. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Demônio! Né? E fui orar. E aí, enquanto eu orava, eu senti minha consciência do Espírito Santo falando comigo, que é o meio que o Espírito Santo usa para falar, é a consciência. Por isso ele é muito importante. A culpa é sua. Então a culpa da minha filha estar mentindo era minha. Eu falei, como? Como isso é possível? Então, conversando com Priscila e tudo, ele falou, olha, eu não respeitava a personalidade da minha filha, o jeito dela, e eu não esperava, por exemplo, quando acontecia alguma coisa, ela explicar, ela dizer o que aconteceu, eu já começava a gritar. A gente começava colocava na disciplina e fazia as coisas sem escutá-la. Então, o que eu fiz? Eu estava falhando no amor, eu não estava escutando, dando atenção ao que ela queria me falar. Quando eu falei no amor, ela desenvolveu seu sistema de autoproteção, que foi mentir. Por quê? Quando ela mentia, então ela não sofria a disciplina, eu não gritava, não fazia nada. Então, para se autoproteger, ela começou a mentir. Entende? Então, esse sistema é ativado quando falta o amor. Se eu não mudasse, essa característica ia ser parte da personalidade dela e ela ia seguir mentindo toda vez que ela sentisse uma ameaça, toda vez que ela se sentisse exposta, toda vez que ela se sentisse em perigo. Então, ou qualquer para sair de uma encrenca, enrascada ou não assumir uma responsabilidade, ela ia mentir, ia ser já parte dela. Entenderam? Então, eu tive que parar de ser tão duro com ela, respeitar a forma mais delicadinha dela e começar a ter paciência. E o que aconteceu? Ela parou de mentir. E só não parou de mentir e começou a contar as vezes que ela tinha mentido e falado, eu fiz isso um dia e coloquei a culpa na minha irmã e foi não sei o que, não sei o que. Porque ela já se sentia amada e se sentia protegida. Entende? Então o amor é a base para a construção de uma personalidade saudável. Agora, a gente vai falhar, entende? Meu pai falhou comigo, eu falei com minhas filhas. Por quê? Porque esse sistema perfeito foi quebrado, entende? Então isso tudo é normal, mas existe a forma de a gente curar isso, entende? Tudo isso que não era plano de Deus, tá? Então vamos lá. Então tem uma pirâmide que se chama Pirâmide de Maslow. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu não sei quem é ele, na verdade, eu não li mais nada, só peguei essa pirâmide porque eu acho que é uma boa explicação. Então ele fala das necessidades básicas que uma pessoa tem que receber quando ela é criança. Você pode buscar aí. Então a primeira é amor. Depois eu fiz algumas mudanças que eu acho mais legal. Respeito. Não dá para ler, viu? Identidade, ele coloca autoestima. Identidade. Eu gosto mais de identidade. Calor humano, que é o que ele usa, eu gosto mais de aceitação. Segurança ou proteção.
e as necessidades fisiológicas. Necessidades. Não. Assim?